pela vida dele cada tempo, amém? Pegue sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Quero trazer algo da parte de Deus. Deus tem falado ao meu coração por esses dias. Lucas 19, o Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas 19. Essa palavra ela tem ardido por uns dias ao meu coração. Nós que somos ministros da casa de Deus, na casa do Senhor, nós temos que ficar com nossos ouvidos espirituais atentos a tudo que falam ao nosso redor. E eu passei por algumas experiências esses dias. Deus tem me colocado algumas pessoas ao meu caminho, e Deus colocou um homem rico, um empresário inomado, próximo da nossa oficina, lá onde a gente trabalha. E Deus colocou num simples café da manhã, pastor Rafão, sentado à mesa tomando café. Eu tenho o costume de tomar café todas 7h10, 7h30 da manhã ali, que eu deixo a esposa no trabalho e já vou para o meu trabalho. E ele chegou ali, sentou, e a gente conversamos um dia, conversamos outro dia, e aí um rapaz que eu já tenho mais afinidade, falou: olha, esse rapaz ele é dono da empresa lá, que eu tenho falado com você, ele é dono da empresa. Eu falei: rapaz. E o nosso laço foi cada vez mais criando afinidade, e a gente toma café daqui, toma café dali, e almoçamos junto, e conversando, e a maneira que você vai conversando com as pessoas, devido a você ter a presença do Espírito Santo de Deus, queridos, Deus vai te revelando algo, vai te mostrando algo, e a gente começamos a conversar, e eu comecei a acessar algumas áreas da história dele. E ele foi se abrindo comigo, foi contando a história da vida dele. E de repente o Espírito Santo de Deus coloca: poxa, esta mensagem em meu coração. Aí eu vim num domingo aqui buscar o José, na porta da igreja. O pastor Ed sai lá fora: paz, pastor, tudo bem? Tudo bem. Então, domingo que vem você prega. Eu falei: rapaz, amém, meu pastor. Louvo a Deus pela sua vida, obrigado. Obrigado. Porque Deus já vinha colocando palavra no meu coração. E aí, durante essa semana, antes do pastor Ed fazer o convite, eu vinha fazendo umas indagações. Já estou ministrando, querido, vai pegando aí. Eu já vinha fazendo umas indagações ao meu coração. E eu falei: Deus, o homem é rico. O homem tem 3 empresas, 3 CNPJ. O homem tem uma casa em Camboriú, na beira da praia. Ele tirou uma foto perto daquele parque grandão que me fugiu a memória. Cadê o Eric? Beto Carreiro. O homem mora do lado. Ele falou: cara, eu moro do lado, praticamente meu apartamento é do lado do Beto Carreiro. Você tem uma ideia, né? E aí ele é rico, cheio de posse, cheio de dinheiro, mas está vazio, pastor Ed. E o Espírito Santo de Deus foi colocando ao meu coração: às vezes a pessoa tem dinheiro, às vezes a pessoa tem empresa, às vezes a pessoa tem uma boa saúde, mas está faltando algo. E diante disso, que eu entro nesta mensagem, Lucas 19, eu quero dar um tema para ela que eu preparei: hoje Deus te vê. Ou melhor dizendo, hoje Jesus te vê. Olha, está pesquisando aqui, ó, esse celular. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Lucas 19, quantos acharam? Diga amém. Quero ser bem rápido, bem breve. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessando a cidade, havia um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos, e a Bíblia vai dizer rico. Procurava ver quem era Jesus, não conseguia por conta da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a uma figueira braba, porque queria ver quem ia passar por ali. E quando Jesus chegou naquela cidade, naquela árvore, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Então desceu rápido quanto pôde e recebeu com alegria. E vendo todos à sua volta, começaram a murmurar e a dizer: quem é Jesus que se hospeda na casa de um pecador?
A multidão começa a murmurar e dizer: quem é Jesus que se hospeda na casa de um pecador? E havendo Zaqueu, levantando-se Zaqueu, disse, no 8, levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, se eu darei aos pobres metade dos meus bens, e se alguma pessoa eu defraudei, isso eu restituirei 4 vezes. Então Jesus, 9, então Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Hoje veio salvação a esta casa. Se eu fosse você, eu glorificava. Eu vou repetir e você glorifica ao Senhor. Hoje veio salvação a esta casa. Aí olha o que o 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos, eu quero orar rapidamente. Deus, em nome de Jesus, Pai, esta é a Tua palavra, esta é a Tua mensagem. Senhor, eu me coloco, ó Pai, como instrumento em Teu altar. Eu me coloco, Senhor, como aquele, Senhor, que irá, ó Pai, mencionar as Tuas palavras, Senhor, para todos estes, Senhor, que ouvem nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, toma a minha vida, Senhor, toma a minha voz, toma, ó Pai, os meus olhos, Senhor, para que eu possa ser, ó Pai, instrumento Teu, instrumento para o Teu louvor e a Tua glória. Nesta hora, Senhor, eu paraliso toda ação do inferno, toda mente cansada, todo cansaço, toda mente perturbada, tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir o entendimento da Tua verdade, porque uma vez que nós entendemos a Tua palavra, o inferno perde. Uma vez que nós fixamos os nossos pés sobre a rocha, o inferno perde, Senhor. E nesta hora eu oro, Senhor, para que estes Teus filhos que aqui entraram por essas portas, Senhor, entendam, Pai, mais uma vez a palavra, mais uma vez a mensagem, e cada vez mais se fixe nela, para que tenham vidas e vida em abundância, e tenham a certeza da salvação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa história de Zaqueu, talvez você, assim como eu, já ouviu essa mensagem inúmeras vezes. Quem é crente antigo já escutou essa mensagem na escolinha. Quem é crente de berço já escutou nos quadrinhos, nas televisões. Mas eu quero dizer algo nesta manhã para você, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia de uma forma diferente. Você pode ler ela agora, nesta manhã. Quando você for ler de tarde, Deus vai te revelar algo no teu profundo. Essa mesma mensagem, pastor Ed, ela vai se renovando ao nosso entendimento. Eu já preguei ela diversas vezes, e eu não entendi que hoje Jesus nos vê. E eu ministrei ela no Legendários, na situação que me deram uma oportunidade rapidamente, já estava acontecendo essa história na minha vida, Deus já estava me dando alguns insights, e aí o Marquinhos pegou: pastor, você consegue trazer uma prédica? Prédica é uma mensagem abreviada. Você consegue trazer uma prédica no culto do Legendários? Eu falei: amém, eu vou lá, trago, levo a mensagem. E aí Deus, Ele me traz nesse texto, e ali eu dei uma pincelada, e eu não sabia que eu ia ministrar no domingo de manhã. E aí eu dei uma pincelada. O segredo, queridos, nessa pincelada, dessa prédica, o segredo que Deus me revela, não está em cima, mas está embaixo. Nós vamos ouvir nesse texto de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha um nome, ele tinha um status. E olha o que interessante, o nome de Zaqueu, significado no hebraico, Zacai, que quer dizer puro, inocente e justo. Olha que contradição, pastor Ed. Zacai, significado do nome Zaqueu, no hebraico, é puro, é inocente e é justo. E aí eu olhando no texto, eu entendendo o texto, lendo o texto, o povo vai olhar Zaqueu naquele tempo como um saqueador, ladrão, porque a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele cobrava os impostos não justo. Se essa taça
eu sendo o proprietário dela, dissesse, vale R$10, Zaqueu, ele visualizava essa taça, no conceito dele, pastor Ed, ele dizia, não, essa taça não vale R$10, essa taça ela vale R$1.000. Por que isso, pastor? Porque quanto mais valiosa o bem se tornava, mais impostos ele teria que pagar. Então Zaqueu, ele entrava no estabelecimento das pessoas naquela época, ele dava o preço, não, eu falava, mas o meu estabelecimento é humilde, não custa tudo isso. Zaqueu falou, não, mas o teu estabelecimento vale X, eu tenho que receber X. E aí as pessoas começam a dar nome de Zaqueu, começa a menosprezar Zaqueu. Zaqueu era um homem, segundo a Bíblia, de poucos amigos, por ser cobrador de impostos, por ser um defraudador. Por isso que quando ele entra, Jesus está na casa dele, ele fala assim, eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais, quadriplicado, porque ele sabia o quanto que ele roubava, que ele tirava das pessoas. Então Zaqueu, por ter esse nome, você vê que as pessoas nos intitulam diferentemente, pastor Ed. Nós temos um nome, e esse nome quem nos deu foi Deus, foi Jesus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela, quem deu o nome para você foi Deus. Tu és escolhido do Deus vivo, tu és escolhido do Deus vivo. Zaqueu, tendo esse nome, inocente, puro, eu acredito que ele pergunta em algumas trajetórias da vida dele, porque as pessoas começam a caluniar Zaqueu, as pessoas começam a se afastar realmente de Zaqueu, e eu acredito que Zaqueu, ele começa a sentir essa dor no seu coração. Poxa, meu nome não quer dizer isso, eu não sou ladrão, meu nome significa justo, inocente, puro, sabe? Porque muitas das vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, queridos, não é no meio da multidão, não é no meio do auge, é quando nós entramos para dentro do nosso quarto. E aí eu quero mencionar a você a história que eu tenho estado tendo com este homem. Este homem, a qual eu conheci há poucos dias, ele tem chorado, ele falou, cara, ele não sabe ainda que eu sou pastor. Eu sou amigo dele, ele não sabe que eu ainda sou pastor, ele sabe que eu vou na igreja, ele sabe que eu subi o legendário, né? Mas ele não sabe que eu sou pastor. Eu não disse para ele, porque a sigla antes do nosso nome não significa nada. Nós temos que ser quem somos diante de Deus, porque um nome diante do nosso nome, PR, pastor, pastora, missionário, bispo, apóstolo, não significa nada. O que vai discernir você é a tua atitude, o teu caráter, o teu posicionamento diante das pessoas. E aí eu conversando com ele lá, e aí desceu uma lágrima nos olhos dele. Falou, cara, você não sabe quanto que eu choro dentro do meu quarto da minha casa. Como dói. Tem 1 ano que eu não falo com meu pai. Tem 1 ano que eu estou brigado com meu pai, a qual o dinheiro não paga, os carros que eu tenho não paga, o apartamento que ele tem lá na Anália Franco, quase em frente do shopping da Anália Franco, ele falou, não paga, porque quando tudo isso passa, que eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu choro, eu me entristeço, e o Espírito Santo de Deus vai, pastor Ed, indagando, vai colocando no meu coração, eu estou fazendo falta no coração deste homem. Igreja, Jesus faz falta no teu coração, falta algo, porque hoje a mensagem vai dizer ao teu coração, hoje Jesus te vê, hoje Jesus quer ter um encontro genuíno com você, e eu estou ali devagarzinho, levando a mensagem, falando do amor de Jesus, conversando com ele. Então Zaqueu também, ele passou por essa situação, eu acredito mesmo, que Zaqueu, ele tinha esses momentos, de depressão, pastor Ed, sabe, que você fala, poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho posse, eu tenho carro, eu sou tal atleta, o que está faltando? Faltava Jesus. E aí Zaqueu, naquele cenário, ele fica sabendo que Jesus está na cidade, Jesus está na cidade e atravessa a cidade de Jericó.
E aí ele tem a brilhante ideia, como diz o texto, de querer ver Jesus, de querer se aproximar de Jesus. Só que diz a Bíblia que tinha muita gente, porque onde está Jesus, tem muita gente. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Tinha uma multidão, mas surgiu no coração daquela mulher ir atrás de Jesus. Ela não olhou para a multidão. Talvez Zaqueu também, da mesma forma, não olhou para a multidão. Na cabeça dele falou: eu preciso ver quem é Jesus. Eu preciso ver quem é Jesus. Mas mal sabia ele que antes mesmo dele querer ver Jesus, Jesus já estava olhando para ele. Antes mesmo de você querer buscar Jesus, Jesus já tem planos sobre a sua vida, perfeitos. Perfeitos. Antes mesmo de você querer indagar, Jesus ele já queria ter um encontro com você. Porque eu acredito na palavra que ainda que você está sendo gerado no ventre da sua mãe, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Aleluia. Então Zaqueu, ele naquele momento, ele poderia ter olhado para a multidão e falar: não, eu vou parar. Eu vou voltar para minha casa. Vou deixar Jesus passar. Eu quero te dar uma chave para você. Não deixe as oportunidades passar sobre a sua vida. Talvez ela passe uma vez só, e ela nunca mais vai passar na sua vida. Então esteja atento para quando uma oportunidade dos céus passar sobre a sua vida. Zaqueu, ele entendeu isso, ele falou: eu não vou deixar a oportunidade passar, eu vou correr. Você imagina uma pessoa pequena correndo, pastor Ed? No meio de um monte de gente, no meio de uma multidão, e o povo olhando: Zaqueu, Zaqueu, sai daqui, Zaqueu, esse não é ambiente para você, aqui não tem cobrador de impostos, sai, Zaqueu, esse espaço não é para você. Mas ele não olhou para essas coisas, ele não olhou para a multidão, ele enxergou uma solução, no meio do caos, no meio da tristeza, no meio da dor, ele olhou para a solução. Opa, tem uma árvore ali, eu vou subir e vou ver quem é Jesus. Zaqueu, ele sobe naquela árvore, diz a Bíblia que é uma figueira braba, tinha espinhos. Ele sobe sobre aquela árvore, ele fica sentado lá em cima. Jesus, ele vem descendo, passando por baixo daquela árvore. De repente Jesus para, e ele olha para cima, e ele vê Zaqueu. E aí a fala de Jesus é assim: Zaqueu, desce depressa. Ele subiu de uma forma, mas desceu de outra. Ele subiu triste, ele subiu carregado, subiu com dores, subiu transtornado a sua mente. Mas diz a palavra aqui no texto, que ele recebe a Jesus com alegria, porque Jesus pediu para ele descer. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém, hoje Jesus te vê. Hoje me convém repousar em sua casa. Diz a palavra de Deus que eis que estou à porta e bato. E todos aqueles, José, que abrir a porta, ele entra e faz morada. Você está disposto a abrir a porta do teu coração para Jesus entrar hoje? Aleluia, permita Jesus entrar no teu coração hoje, porque hoje Jesus te vê. Você poderia estar dormindo, querido. Você poderia estar preparando o seu almoço. Quem gosta de futebol poderia estar na beira do campo, assistindo uma pelada, um campeonato, uma final, não sei. Mas hoje Jesus te trouxe aqui para que você entenda um pouco mais da verdade das Escrituras. Hoje Jesus te vê. Hoje Jesus quer entrar de uma vez por todas no teu coração. Então Zaqueu desce, recebe a Jesus alegremente, porque Jesus manda ele descer. A subida é dolorosa. Poxa, pastor, por esses últimos dias você está falando muito em montanha, muito em subir, queridos, porque foi algo extraordinário, foi algo que marcou as nossas vidas. A montanha nós subimos cansados, nós subimos moídos, subimos quebrados. Muitas das vezes no meio daquela montanha, no meio daqueles desafios, queríamos desistir, queríamos parar, queríamos voltar para nossa casa, retroceder. Algo nos marcou, algo nos transformou no meio daquela montanha. E nós olhamos, ela não vou retroceder, não vou parar, porque Jesus
Jesus, ele pagou um preço muito caro, missionária Rosângela, muito caro, e ele não retrocedeu, ele não voltou, ele falou, não, todavia, não seja feita a minha vontade, Deus, mas a tua vontade. Então nós temos que olhar nesses textos, olhar para Cristo Jesus e falar, Jesus não retrocedeu, eu não vou voltar. Então muitas das vezes a subida é dolorosa. Você imagine Abraão, Deus chega para Abraão, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e ofereça a mim em sacrifício. Você imagine Abraão com seus servos, no início daquela montanha, no começo daquele monte, chega na metade ele fala para os servos, fiquem aqui, que eu vou adiante com o meu filho. Um pouquinho mais adiante, o filho indaga ao pai, pai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, cadê o sacrifício? Mas nesse trajeto, Abraão está chorando por dentro, falou, poxa, eu vou oferecer para Deus, meu único filho. Pensa que é fácil? Deus te pedir algo e você fazer? Não é fácil. Mas se você prevalecer, permanecer, perseverar, Deus ele vai te recompensar. Deus ele vai te recompensar. Foi como o testemunho do Rafão, do pastor Rafão. Deus ele nos dá recompensa. O maior beneficiado de tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus somos nós mesmos. Quanto mais nós nos aproximamos a viver o extraordinário de Deus, a querer viver as coisas dos céus, mais o Senhor nos dá, mais o Senhor nos reveste, mais o Senhor nos capacita, mais o Senhor nos põe de pé para viver o quê? O propósito. Para viver a vontade dEle, que é perfeita, que é agradável sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia não vai dizer que é fácil, aceita a mim, que a sua vida vai ser transformada. Não, Jesus ele disse, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter dor, no mundo você vai chorar. Mas tem bom ânimo, porque assim como Jesus venceu, ele diz, assim como eu venci, vós também vai vencer. Tem bom ânimo, confie. E muitas das vezes, querido, nós não queremos confiar. Muitas das vezes, nós não queremos olhar para dentro de nós mesmos e falar, poxa, eu estou falhando. Eu acredito que Zaqueu, neste tempo, ele olhou, eu estou falhando, eu estou errando, eu preciso ter um posicionamento, eu preciso mudar a atitude, eu preciso mudar de rota. E para ele fazer tudo isso, para ele romper, para ele avançar, para ele subir aquela figueira, ele precisou ter um posicionamento. Porque a fama de Jesus rodeava a cidade. A fama de Jesus se falava, ele cura, ele perdoa pecado, ele transforma, ressuscita morto. Ele é o cara. Ele não te vê como pecador, ele te vê como aquele que recebe o perdão. Aí Zaqueu fala, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso de Jesus. É duro subir numa árvore, mesmo pequeno, com algumas limitações, com uma dificuldade. Aí a mente também, ela vem tentando nos paralisar de diversas formas. Você não precisa passar por isso. Você tem dinheiro. Para que você está fazendo aqui? Eu acredito, o que você está fazendo aí? Desce daí, sai daí, não entra por essas portas. Quantas vezes você passou pelas portas da IBM e falou, não, a mente falou em você, não entra aí não é para você, porque o inimigo sabe que você entrar pelas portas, o Senhor vai te dar um banho no sangue dele, vai te lavar, vai te restaurar, vai te capacitar. O inimigo sabe, então ele vai colocar caraminhola na sua cabeça, na sua mente, para você não fazer. Não entra nesse desafio do LED, isso é balela. Não entra no propósito das cadeiras, isso é balela. Isso são pensamentos, Arnaldo, que entram na nossa mente para nos dividir, para nos paralisar.
Mas eu quero lançar um decreto de falência sobre cada mente confusa, sobre cada mente perturbada, um decreto de falência sobre isso. Você vai ter a certeza que sobre este lugar é uma terra fértil, e se você entra pelas essas portas, sai deste lugar transformado, capacitado, fortalecido para viver o propósito. Aleluias. Então esse pensamento veio para tentar paralisar. Abraão teve esse pensamento. Só que aí ele diz para Isaac: Deus vai prover. Essa é a palavra do crente. Ainda que você não tenha, ainda que você passe por um momento, Deus vai prover. Deus é o teu sustentador. Eu confio num Jesus que põe porta aonde não tem parede. Poxa, pastor, pôr porta onde não tem parede? Põe porta onde não tem parede, porque Ele é a porta, e todo aquele que passa pela porta recebe o milagre, recebe a bênção. Agora você tem que estar convicto, tendo a certeza, não deixa dúvida paralisar o teu pensamento. Zaqueu, ele desce depressa, ele sobe de uma forma e desce depressa. Aí Jesus fala assim: Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa. Jesus começa a caminhar com Zaqueu, a multidão, é óbvio, acompanha a Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, senta. Eu acredito que ali há um jantar, há uma comemoração, há uma conversa, porque Jesus é uma pessoa ilustre, porque a fama de Jesus corria pela cidade, e eles conversando, Zaqueu entra bem nessa parte, e levam 8, e levantando Zaqueu, disse ao Senhor: eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se eu alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituirei 4 vezes mais. Nesse tempo aqui, nessa passagem, Zaqueu está reconhecendo a sua falha, o seu pecado, o seu erro. Nós precisamos confessar a nossa falha, o nosso pecado, o nosso erro, senão nós não somos transformados por completo. O pecado sai, é necessário, queridos, entenda isso. O pecado, ele tem que sair para abundar a poderosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Para abundar a poderosa graça, Deus, ele não divide espaço com pecado. Deus, ele não divide espaço com o erro. Deus, ele não divide o espaço com falhas. Ele habita uma casa cheia de pecado, limpa, para ele ficar. Por isso que a Bíblia vai dizer que uma casa vazia, a pessoa que se desvia, a casa dela está vazia, porque Jesus entrou, arrumou, limpou. Aí a pessoa volta para o pecado, vai para a rua, começa a praticar as velhas práticas. O pecado vai e entra sobre aquela casa, entra, bagunça tudo, faz uma bagunça tremenda ali, uma confusão. O Espírito Santo sai, porque ele não entra, ele não divide este espaço. Então Zaqueu, ele começa a fazer nele, fala: eu vou restituir aquele que roubei. Senhor, eu me arrependo. Eu acredito que Zaqueu levanta suas mãos nesse ato, nessa sala, nesse lugar onde estavam sentados conversando. Senhor, eu me arrependo. Aí os murmuradores vão acusar, vai querer atacar quem? Jesus. Jesus entra na casa de um pecador, de um murmurador. Entra. Mas esse pecador não permanece da mesma forma. Ele é transformado. Ele é moldado. Ele é mudado. A origem original. Pastor, que origem original é essa? Vocês conhecem Adão? Ministério de louvor. Falta 10, 13 para as 11. A origem original de Adão. Adão era pecador, sim ou não? Original, gente. Está comigo? Bom dia. A origem original de Adão. Adão era pecador? Não. Adão era puro? Antes do pecado, Adão era puro. Adão, ele tinha acesso diário com Deus antes do pecado, sim ou não? Sim. Então ele entende que ele precisa voltar ao original.
Por isso que você tem que se afastar do pecado, se afastar do caminho errado, para que você volte à originalidade dos céus. E o arrependimento faz isso, pastor Ed. O arrependimento genuíno, sincero, faz isso. Pode subir, já pode se preparar aqui. O arrependimento faz isso. Zaqueu, ele começa a se arrepender, se esvaziar, para que comece a ser cheio da presença do Senhor Jesus. Eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, porque ele entendeu que aquilo não tinha valor. Seu carro, sua conta bancária, suas vestes, sua casa, tudo não tem valor. Agora, se Jesus está no centro, isso tem valor. Agora, se Jesus não está no centro, isso não tem valor. A Bíblia diz que nós comeremos e viveremos o melhor dessa terra. A Bíblia diz que não é pecado você ter um carrão. A Bíblia diz que não é pecado você ter um duplex. A Bíblia não diz que é pecado você colocar um tênis de R$2.000, não. O que não pode haver é se apegar com isso. O que não pode haver é você colocar isso acima de Jesus. Jesus, ele tem que estar no centro. E então Zaqueu, ele entende e fala: eu vou dar aos pobres. Ele fala: eu não vou emprestar, eu vou dar. Porque aquele que é abençoado, ele entende que é melhor dar do que receber. Aquele que entende que tem a vida nos céus, ele dá. Ele dá, porque quando ele dá, ele adquire sobre a vida dele riquezas, ele entende sobre a vida dele, que ele começa a ter sabedoria dos céus. Quanto mais ele entrega, mais ele dá, mais ele recebe. E Zaqueu, naquele dia, ele entende que ele precisava dar, ele precisava ter um primeiro posicionamento. Falei: eu vou dar. Porque sobre esse homem tem poder. Sobre esse homem há poder. Então primeiro ele deu. Aí não sendo melhor, ele se arrepende. Eu vou restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que eu defraudei, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu pequei. Eu quero voltar à originalidade. Eu quero voltar a ser o original. Porque o original de Deus, o ser humano estando na sua originalidade, o pecado não entra, a falha não entra. Ele começa a ver, Mateus, as coisas diferentes. Ele começa a enxergar Jesus lindo. Ele começa a enxergar Jesus diferente, sabe? Ele não enxerga Jesus só como uma fonte de bens materiais, mas ele enxerga Jesus como isso que Jesus vai falar com Zaqueu. No finalzinho, no 9, ele enxerga Jesus dessa seguinte forma. Jesus disse: hoje veio salvação. Porque nós que temos Jesus, nós não enxergamos Jesus, pastora Meire, como uma fonte de bênção. Nós enxergamos Jesus como nosso Salvador. Porque a salvação é melhor do que todas as outras as coisas. Natan, a salvação é melhor do que todas as outras as coisas. E o que nos impede de ser salvo? Tudo isso que Zaqueu praticava, tudo isso que Zaqueu fazia. Mas hoje Jesus te vê. Nesta manhã, Jesus te trouxe neste lugar para que você comece ou continue a olhar e enxergar. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Jesus. Ele é o meu noivo. Ele é o teu noivo, igreja. E como um noivo deve receber a sua noiva, como um noivo deve receber a sua noiva, diz a palavra que a noiva tem que estar ataviada. Ataviada, o que é, pastor Aguinaldo? Preparada, tomada banho, com as suas vestes trocadas, pronta, aguardando a vinda do noivo. Que você possa enxergar nesta manhã que Jesus é isso. Jesus é salvação para a tua vida. Jesus é salvação para a tua casa.
Jesus é salvação para os teus filhos. E as demais coisas, Senhor pastor, vão sendo acrescentadas. A maneira que você vai se aproximando dessa salvação, as coisas vão sendo acrescentadas. Deus, Ele vai endireitando o teu caminho. Deus, Ele vai endireitando, Jesus vai endireitando a tua trajetória de vida. Se você falava palavrão, você não vai falar mais, porque você entende que Jesus é o teu Salvador, e o palavrão não faz mais parte do teu vocabulário. Se você fumava, você vai passar a não fumar mais, porque o vício não faz mais parte da tua história de vida. Se você se prostituía, você não vai se prostituir mais, porque você entende que Jesus é o teu Salvador. Sabe, queridos, sabe, Zaqueu, ele passou a entender isso. Zaqueu, ele passou a ver isso, porque houve no coração de Zaqueu um anseio de conhecer, de ver quem era Jesus, devido às palavras que rodeavam Zaqueu. A palavra é viva, ela é transformação. Então, quanto mais você ouve a palavra dos céus, quanto mais você ouve a palavra de transformação, mais você vai sendo alcançado, mais você vai sendo transformado. E aí o pecado, pastor, ele tem poder sobre a minha vida? Não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem mais contra a igreja de Cristo. O pecado, ele bate em retirada. Ele bate em retirada, queridos, porque Ele fez em você. E aí depois, pastor, Deus me curou, Deus me salvou, salvou minha casa, salvou o meu lar. E aí Ele vai começar através de você. Você vai começar a falar, ainda que você não tenha um cargo eclesiástico, ainda que você não é um obreiro, um missionário, um evangelista, um apóstolo, mas você vai entender que Ele fez em você, e Ele vai fazer através de você. Você vai começar a anunciar a Jesus como um salvador de vidas, transformador de vidas. O teu testemunho, o teu caráter de vida. Quantas pessoas têm andado em caminhos dessa forma, porque não entenderam que Jesus é Salvador, não entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque é Jesus que pega você e te leva até os céus. Você sozinho não consegue entrar pelas portas dos céus. Você precisa de estar com Jesus. Por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito Santo, Consolador, Ajudador. Porque Ele sabia que a gente ia precisar dele, Luiz. Esse Espírito Santo que nos conduz a entrar por essas portas num domingo de manhã e ter a certeza que hoje Jesus me vê. Hoje Jesus me vê, e você sai deste lugar tendo essa certeza que Jesus te vê, e você vai chegar na tua casa, você vai abrir a porta do teu lar, você vai dizer: eu ouvi uma mensagem. E qual mensagem é essa que você ouviu? Hoje tem salvação na minha casa, hoje tem transformação na minha casa. Ei, inimigo da minha alma, ei, inimigo das minhas vidas, você não tem mais autoridade, porque o único suficiente Salvador da vida me alcançou. Alcança a minha casa, alcança a minha parentela, a minha família e tudo que me está em minha volta. Aleluias. Se coloque de pé. Feche seus olhos. 3 minutos. 11:05 eu encerro. Nós vamos louvar ao Senhor. E assim como aconteceu sobre a vida de Zaqueu, eu declaro sobre a sua vida. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus, eu já sou crente, e daí? Eu já tinha aceitado a Jesus, eu também era crente, eu também tinha 2 siglas antes do meu nome, Pastor Aguinaldo, mas eu precisei ter um encontro genuíno, eu precisei ter um encontro perfeito, para ter a certeza que Ele é o Salvador da minha vida, para dizer para o inimigo de minha alma, de minha vida: você não pode mais, você não pode mais. E isso só vive, querido, quem tem a certeza. Quem tem a certeza de que o pecado não alcança mais. Porque enquanto nós estamos brincando, hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou. Sabe? Eu tenho dito isso em algumas ministrações. Muitas pessoas estão como os marionetes nas mãos de Satanás, dizendo: vai para lá, vem para cá,
faz isso, faz aquilo. Hoje Jesus te vê, Ele está cortando. Você não é mais marionete. Você vai ter a certeza que Jesus é o Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, vamos louvar. Feche seus